Samurai X Remake Episódio 19, comparativo com o mangá e o anime de 1996. Diferente do clássico, aqui no remake, o Sanosuke se lembra que o Capitão Sagara no passado foi obrigado a cometer crimes, antes mesmo de se formar o Sekihotai. E isso está fiel ao mangá. E essa parte está fora do clássico. E dá uma olhada nessa cena nas duas versões. Qual delas você prefere? Eu confesso que eu gosto mais dessa cena no clássico. E uma grande diferença é que enquanto aqui na versão do remake os personagens aparecem ali com bastante luz em cima deles, o clássico representa muito melhor como a noite está escura. Além disso, a trilha sonora, a forma como tudo é feito ali é muito mais épico do que na versão do remake, que acaba optando por uma trilha sonora mais dramática. No remake, Katsu pergunta se o Kenshin veio levar o Sanosuke, e ele diz isso de uma forma neutra. No mangá ele parece um tanto mais aborrecido, já no clássico a bronca dele é com os imperialistas atrapalhando o Sekihotai mais uma vez. Katsu demonstra muito mais determinação na versão do clássico. Na versão do remake, Kenshin responde que ele veio impedir a atrocidade que eles vão fazer. No mangá ele diz que veio impedir o ato criminoso. Já no clássico, Katsu faz uma espécie de discurso intimidador antes de começar a atacar o Kenshin com as bombas. Aqui no remake também acontece uma fala parecida do Katsu em relação aos imperialistas, seguindo mais fielmente o mangá. E essa cena do Katsu atacando, o Kenshin se defendendo das bombas ficou muito melhor lá na versão do clássico do que na versão do remake. Aqui no remake, essa fala do Kenshin ficou muito mais simplificada do que temos lá no mangá. Depois dessa frase, na versão do remake, assim como no mangá, o Sanosuke parece já desistir de continuar. No remake, assim como no mangá, o Katsu faz um novo ataque ao Kenshin enquanto o Sanosuke só observa, para logo em seguida nos entregarem essa bela cena do Kenshin ali com fogo rodeando ele. E essa cena foi um extra que só temos aqui no remake. Sanosuke impede o Katsu de continuar atacando, assim como acontece no mangá, e a frase que ele diz aqui também temos lá na versão do clássico. Aqui no remake, no mangá, o Sanosuke simplesmente nocauteia o amigo dele. O Sanosuke pergunta o que o Kenshin faria se ele continuasse a ajudar o Katsu, e o Kenshin responde que ele não teria piedade. No mangá eu até gosto um pouco mais da tradução do que fizeram aqui na Crunchyroll. E a cena se encerra assim como acontece lá no mangá, com o Sanosuke agradecendo o Kenshin, só que aqui na versão do remake eles mostram a lua. No clássico eles atacam num dia que a lua não aparece, por isso a noite é mais escura. Na versão do remake, Katsuhiro acorda na casa dele, vai procurar as bombas, não encontra, então o Sanosuke diz que o Kenshin levou para enterrar. Da mesma forma que acontece no mangá. No mangá, o Katsuhiro parece furioso com o Kenshin, há uma pequena discussão entre ele e o Sanosuke conta por que o Kenshin evitou que eles sujassem as mãos. Ele segue falando sobre o Capitão Sagara e os ideais dele, mas o Katsuhiro continua inconformado. Sanosuke então manda essa frase sobre o exército do Sekihotai e segue dizendo que eles não podem utilizar métodos injustos mesmo o governo sendo corrupto. E ele pretende utilizar os métodos que o Capitão Sagara aprovava. Depois disso, Sanosuke e ele não se falam mais, mas quando o Sanosuke passa ali no local onde tinha as pinturas, o vendedor entrega para o Sanosuke a última arte feita pelo Katsuhiro, que é a imagem do Capitão Sagara com um pedido de desculpas. Katsuhiro se tornou o editor de um jornal que faz oposição ao governo. E a história se encerra com o alívio cômico da moça do restaurante querendo o nishiki que foi dado ao Sanosuke. Já na versão do clássico, é o Sanosuke que está muito mais determinado até mesmo do que o próprio Katsuhiro. Depois do primeiro ataque do Katsuhiro, o Sanosuke diz que não vai adiantar ele atacar daquela forma. Quando o Katsuhiro fala que o Kenshin é um cão do governo, o Sanosuke o defende dizendo que o Kenshin tem o mesmo sentimento que eles em relação ao governo, que ele ficou decepcionado. Diferente do mangá e também da versão do remake, o Sanosuke ele se mantém fiel ao seu propósito de atingir aquele objetivo que ele combinou com o Katsuhiro. Ele chega a contar pro Katsuhiro que lutou com Kenshin no passado sem pensar, perdeu a luta e depois eles se tornaram amigos. Mas ele escolheu o Sekihotai e vai até o fim, então ele decide enfrentar o Kenshin mais uma vez. Katsuhiro fica preocupado com o Sanosuke, dizendo que ele não pode lutar com um retalhador assim. E o Sanosuke do clássico é muito mais casca grossa e fiel aos seus ideais, ele parte pra cima do Kenshin. No início, Kenshin só se evade dos ataques e se defende. E o Sanosuke fica irritado e provoca o Kenshin para que ele use essa Kabato. Kenshin resolve finalmente lutar a sério. E é dessa forma que o Kenshin derrota o Sanosuke. Revoltado, Katsuhiro joga mais uma bomba contra o Kenshin, acreditando que conseguiu vencê-lo com uma bomba de pavio curto. Sanosuke diz que Kenshin não pode ser derrotado assim, e ele surge rendendo o Katsuhiro. Kenshin diz que se o Katsuhiro usar as bombas vai envolver cidadãos inocentes e torná-los vítimas de tudo. Katsuhiro joga mais uma bomba e consegue se afastar, dizendo que os fins justificam os meios. Katsuhiro discute com Kenshin, o Kenshin chega a dizer que ele não pode permitir que os membros do Sekihotai façam aquela estupidez. B10, o Sanosuke se levanta mais uma vez disposto
disposto a sacrificar sua vida enfrentando o Kenshin para que Katsuhiro cumpra a missão. Katsuhiro se nega a deixar o Sanosuke para trás e o Kenshin golpeia o Sanosuke mais uma vez. Isso rende um bom momento dramático, pois o Katsuhiro tenta evitar que o Sanosuke continue lutando e mesmo assim ele não desiste. E apesar de muito ferido, Sanosuke corre mais uma vez na direção do Kenshin e ao mesmo tempo ele se lembra da imagem do Capitão Sagara. Em uma cena carregada de dramaticidade, Kenshin acerta mais uma vez o Sanosuke. Kenshin o apara nos braços antes que Sanosuke caia. Katsuhiro parece em choque ao ver o que aconteceu com seu amigo. Kenshin pede desculpas ao Sanosuke. Com semblante amigável, Kenshin pede ao Katsuhiro que cuide dos ferimentos do Sanosuke. Revoltado, Katsuhiro fala ainda num tom ameaçador com Kenshin. Katsuhiro relembra que o Kenshin disse que eles estavam sendo estúpidos, mas o Kenshin fez parte da revolução, o que faz dele um hipócrita como o resto do governo Meiji. Kenshin apenas olha para o Katsuhiro, o que surpreende Katsuhiro, pois ele esperava que Kenshin se defendesse. E só com aquele olhar o Kenshin já demonstrou que ele se sente culpado e ele nem mesmo quis revidar as palavras do Katsuhiro. Sanosuke mesmo sem condições físicas, ele recobra a consciência e ele é grato pelo Kenshin ter impedido que eles prosseguissem, pois se eles prosseguissem o Sekihotai seria de fato um exército falso. Katsuhiro questiona se ele não estava agindo como uma criança. E olhando para as estrelas, ele direciona essa pergunta ao Capitão Sagara. No clássico é o Sanosuke que acorda depois de ficar inconsciente. Ele sai correndo para procurar o Katsuhiro e vê que o Katsuhiro está se livrando das bombas. Sanosuke volta para o dojo e temos um alívio cômico. A Kaoru fica zoando, dizendo que o Sanosuke deve ter caído numa vala porque ele está todo machucado. A Megumi percebe um ferimento que foi feito por uma Sakabato e o Kenshin disfarça só dizendo que aconteceu muita coisa. O Sanosuke olha amigavelmente para o Kenshin também olha de volta e eles resolvem manter esse segredo entre eles. Depois disso, temos certa similaridade com o mangá. Sanosuke recebe a última arte do Katsuhiro e ele toma conhecimento que o Katsuhiro agora tem um jornal que é oposição ao governo. E o episódio do clássico se encerra dessa forma, sem o alívio cômico que temos lá no mangá. Já o remake toma uma direção diferente, inserido ali uma grande parte de algo que não temos no mangá e também não temos no clássico. Temos uma discussão entre o Sanosuke e o Katsuhiro, temos um drama que a meu ver é desnecessário. Katsuhiro resolve se autocancelar. E o raciocínio dele não faz o menor sentido, ele acredita que alguém do ministério deve ter alguma humanidade, sendo que o Katsuhiro no original, no mangá, ele não confia no governo de forma alguma. Essa ideia que inseriram na versão do remake não faz o menor sentido e faz o Katsuhiro parecer muito burro. E eu imagino que aqui, com essa pergunta, o Sanosuke representou muitos de nós. Katsuhiro diz adeus, usa uma bomba de fumaça e foge. E meus amigos, olha só que frame maravilhoso. Ainda bem que não foi assim o tempo todo. Sanosuke encontra Katsuhiro e dá um abraço caloroso nele. Então os dois rolam barranco abaixo, e o Katsuhiro acaba largando a arma que ele pretendia usar para fazer o seppuku. Os dois se levantam e temos mais uma discussão. E aqui eu tenho que dar uma certa razão para a desconfiança do Katsuhiro, que acha que o Sanosuke entregou os planos. O que na verdade foi bem isso, só que ele não sabia que estava fazendo. O que para mim levantaria a maior suspeita é que o Sanosuke desistiu muito fácil e ainda parou o Katsuhiro. Sanosuke leva até uma cuspida na cara. Furioso, ele revida com um socão na cara do Katsuhiro. E convenhamos que com esse soco o Katsuhiro não deveria nem se levantar, afinal de contas ele é fraco em força física, como a gente já viu, e o Sanosuke é muito forte. Mesmo que ele tenha se segurado, o soco pareceu forte o suficiente para deixar o Katsuhiro desacordado. Katsuhiro se levanta numa boa e ainda pega a arma que estava ali perto. Ele resolve soltar a arma no chão e diz que vai enfrentar o Sanosuke só com os punhos. E o Sanosuke manda essa resposta. E aqui acontece algo muito esquisito, afinal, o garoto que não conseguia nem ter força física e também não tinha habilidades com a espada, diz que sempre venceu o Sanosuke. Se inicia uma briga entre os dois como se o Katsuhiro tivesse alguma chance contra o Sanosuke. E aqui eu tenho que concordar, nem sei por que o Katsuhiro tá tentando. Katsuhiro diz que aquilo não é uma briga, ele tá tentando acabar com o ódio que ele tem de 10 anos já em relação ao que aconteceu com Sekihotai. E pra mim já não tá fazendo mais sentido nenhum. Primeiro o Katsuhiro quer tirar a própria vida. E agora ele resolve descontar todas as frustrações em cima do Sanosuke. Nada fazendo sentido até agora, hein? Ao mesmo tempo que ele bate no Sanosuke, ele fica repetindo tudo que a gente já sabe sobre Sekihotai. Fica um jogando coisas na cara do outro desses últimos 10 anos. Sanosuke fala sobre as pessoas terem dado continuidade na vida delas enquanto eles passaram esses 10 anos amargurados. E ele vai ali falando da situação de cada um do dojo, contando ali a história de cada um de superação, que me fez lembrar aqueles episódios fillers que eles ficam fazendo recapitulação do que aconteceu na temporada, chegando a mencionar a convivência deles como iguais, que era o objetivo do Capitão Sagara. Sanosuke acaba jogando na cara do Katsuhiro que na verdade aquilo que ele estava fazendo só está atrapalhando a situação atual. Enfim, o Sanosuke acaba levando o Katsuhiro nas costas. Katsuhiro demonstra sua preocupação, achando que o Kenshin pode entregar ele.
Temos essa fala que lembra a parte do clássico que o Sanosuke defende o Kenshin, ao mesmo tempo que vemos que Kenshin está enterrando as bombas. Sanosuke faz um link em relação ao Kenshin e o Capitão Sagara que fizeram coisas no passado que eles não queriam fazer. Temos mais diálogos que a gente vê tanto na versão do mangá como no clássico, mas em contextos diferentes. Kenshin chega a soltar uma bomba para o alto, só para complementar a cena em que o Sanosuke fala sobre o Capitão Sagara, o que torna a cena que estão tentando fazer ali um tanto dramática e emocionante ficar ainda mais bonita. Mas para mim também não faz sentido, já que o Kenshin soltou a bomba para cima e está denunciando exatamente o local onde ele colocou as bombas, de modo que poderia chamar a atenção e a curiosidade da polícia. Temos o flashback do Sanosuke brigando com Katsuhiro, o que para mim só faz sentido se o Sanosuke estivesse pegando leve com ele, o que eu imagino que tenha sido o caso. Com a dica do Capitão Sagara, o Katsuhiro conseguiu vencer o Sanosuke. Naquela ocasião, o Capitão Sagara disse para o Katsuhiro vencer do jeito dele. E parece que foi aí que ele desistiu de ser um artista para fazer oposição ao governo. Lá no mangá, como vimos, o Sanosuke disse que brigou com o Katsuhiro e depois eles não se falaram mais. E aqui o Sanosuke diz que arrebentou o Katsuhiro fisicamente. E depois disso eles não se falaram mais. Acontece a mesma coisa aqui na versão do mangá e também do clássico agora. Só que aqui na versão do remake, o Katsuhiro ele resolveu fazer ilustrações para um jornal e disse que ia corrigir os erros do governo. E assim se encerra o episódio. Mas temos um pós-créditos bem interessante. Diferente das outras versões que não mostram as consequências dos atos do Sanosuke e o Katsuhiro, aqui mostra que o governo tomou conhecimento. Como não aconteceram grandes danos, eles acreditam que seja só uma brincadeira de mau gosto. Mas um dos homens levanta a hipótese de que talvez tenha sido o grupo do Shishio. O ministro conclui que se fosse o grupo do Shishio, eles teriam matado pessoas. E assim termina a cena pós-créditos. Bom, nesse episódio 19 a gente viu que o pessoal da equipe se esforçou para criar algo mais para o roteiro, adicionar a versão do anime. Eu não sei para você, mas para mim dessa vez não funcionou. O episódio anterior eu acredito que eles fizeram um bom trabalho e não se estenderam tanto, por isso não se perderam muito. Mas aqui me parece que eles se perderam um pouco em incluir muitas coisas. Me pareceu exaustivo e repetitivo toda aquela briga do Sanosuke e o Katsuhiro depois da batalha ter se encerrado, e além da péssima ideia do Katsuhiro. Embora eu possa relevar que o Sanosuke se segurou na briga contra o Katsuhiro, me pareceu forçada essa briga, além de colocar os dois em pé de igualdade, que não fez sentido. Apesar dos esforços que fizeram, eu não me importei mais com Katsuhiro por conta desse episódio. Eu fiquei um pouco entediado de ter estendido tanto essa parte do Katsuhiro, ainda mais sabendo que se não tivesse estendido tanto isso, a gente já teria talvez a aparição do Hajime Saito. E o meu medo é que comecem a colocar fillers agora no final da temporada para não começar a parte do Hajime Saito, já que grande parte desse episódio foi um filler que não acrescentou, mas sim inflou a história. Penso que poderiam ter encerrado essa parte do Katsuhiro já no episódio anterior, de forma sucinta como foi lá no mangá, ou então com o desfecho que temos lá na versão do clássico, que na minha opinião é superior ao remake e também superior ao mangá. A meu ver, ficou ruim quando eles fugiram demais do mangá. Esse foi um dos episódios que eu menos gostei. E o grande destaque, na minha opinião, foi aquele extra que colocaram na cena pós-crédito anunciando o Shishio e também mostrando que as atitudes do Sanosuke e do Katsuhiro não passaram despercebidas. Fora isso, essa parte aqui na versão do remake me pareceu muito inferior à versão do clássico. Eu sei que muita gente gostou do episódio, mas eu sinceramente não gostei. E você, o que achou do episódio 19 de Samurai X Remake? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.